muito bem-vindo à Jornada da Maturidade Espiritual TFO. Eu me chamo Dani, estarei com você na condução dessa jornada, onde aqui você terá acesso a um roteiro para superar os traumas do passado e, a partir daí, construir um futuro segundo o olhar de Deus. Antes de chamar o conteúdo com a Emi, eu queria partilhar com vocês aqui o testemunho de alguns irmãos que já iniciaram o roteiro de Tecendo Fio de Ouro. Nossa irmã Claiane, que diz: tem sido extraordinário enfrentar a minha história de vida. Ainda tenho, mas já sinto estar sendo liberta de muitos pesos e culpas. Próxima irmã, a nossa querida Bruna, que diz: querida Emi, obrigada por essa formação. Acredito que ela tem tudo a ver com esse tempo em que o mundo vive, em que a pandemia tem tirado a esperança de tantos. E muitos olham para o passado, reclamando do presente sem perspectiva de futuro. Obrigada pela docilidade ao Espírito. Deus abençoe. E por que eu quis começar com a partilha desses nossos irmãos? Para você ver que é possível trilhar um caminho de superação dos traumas e construir um futuro segundo o olhar de Deus. Esses irmãos já iniciaram, então é possível para você também. Fica ligado aqui com a gente, que até o final desses dias nós teremos um exercício para cada dia e juntos a gente vai construir esse caminho para superar os traumas do passado e construir um futuro segundo o olhar de Deus. A nossa cofundadora da Comunidade Católica Shalom, Emi, não vai poder estar aqui conosco presencialmente, mas nós separamos algumas perguntas para que ela mesma respondesse, assim como acontece no curso Tecendo Fio de Ouro. Então, queria convidar você a ficar aqui conosco ligadinho, porque hoje é o primeiro dia. Então, nós vamos dar um primeiro passo concreto para a superação dos nossos traumas e construção de um futuro segundo o olhar de Deus. Essa jornada vai acontecer durante essa semana e a cada dia nós teremos um exercício. Então, fica até o final, não sai, porque no final a gente vai ter um exercício para dar esse passo concreto. Esse evento, ele é para você que quer superar os traumas do passado e construir um futuro segundo o olhar de Deus, mesmo que você se sinta triste, incapaz, frustrado, perdido, algumas vezes até com aquele sentimento de culpa por trazer esses sentimentos dentro de você. Mas calma, fica aqui porque ele é para você, tá? Mesmo que você não saiba por onde começar, esse é o caminho. A gente começa aqui dando esse primeiro passo concreto e hoje a primeira pergunta para nossa querida Emi é para você que está novo aqui, não conhece o Tecendo Fio de Ouro, ou mesmo se você já nos acompanha há algum tempo, mas ainda não entendeu bem como funciona esse roteiro, como é que você vai trilhar esse caminho de superação de traumas. Então, Emi, explica pra gente, para ficar claro de uma vez por todas, o que é o Tecendo Fio de Ouro? Então, o Tecendo Fio de Ouro, ele é, em primeiro lugar, o resultado de várias pessoas que nos procuravam, a minha e a Silvia, não é? Então, pessoas que nos procuravam em busca de cura interior, em busca de libertação, em busca de ordenar a vida. Começamos a rezar. Caiu na minha mão um livro que eu li aos 16 anos, e aí Deus fez com que voltasse à minha mão, não é? O livro Confissões de Santo Agostinho, que fala do Ordo Amoris, tudo ordenar para o amor. Nós vimos então que Santo Agostinho podia ser um grande caminho de cura interior, um grande caminho de autoconhecimento. Então, nós entramos nesse veio aí, e veio a ideia de nós escrevermos, não é? Mas, em primeiro lugar, experimentarmos esse caminho de autoconhecimento e cura interior. E durante todos esses anos, não é? Várias congregações, várias pessoas leigas, milhares e milhares de pessoas no Brasil e no exterior têm feito o fio de ouro e testemunham a cura
que Deus realizou nelas, a cura interior, a reorganização da própria vida, o encontro de um sentido de vida. Então, o Fio de Ouro é isso, ele partiu de uma experiência, de uma necessidade das pessoas. Então, primeiro uma necessidade, depois uma experiência. Em terceiro lugar, uma experiência mais vasta, com centenas de pessoas. E, finalmente, o livro foi feito e tem ajudado realmente as pessoas a reorganizarem a vida, a se conhecerem melhor e a terem uma cura interior bem profunda, não emocional somente, não somente em nível de afetos, mas algo profundo, lá no coração, lá no âmago do ser das pessoas. E eu tenho sido muito grata a Deus que nos deu isso, não é? Na sua misericórdia. Bendito seja Deus por inspirar a criação desse roteiro, não é verdade? Um caminho de maturidade, de cura para o seu coração. E dando continuidade sobre entender melhor sobre o tecido do fio de ouro, a gente pode até se questionar, realmente é possível ter um caminho de superação dos traumas? Então a gente vai para a segunda pergunta de hoje. Emi, quais são as possíveis graças e como é possível vivenciar esse roteiro? Eu não faço ideia, porque, vê bem, a graça é uma comunicação da natureza de Deus para você. É o próprio Deus que se comunica para você. Cada pessoa vai ter a graça que necessitar. Inclusive, eu tenho um testemunho muito belo, um testemunho das primeiras edições, onde uma pessoa tinha um câncer e a pessoa, através do fio de ouro, né, ela conseguiu se relacionar com essa enfermidade dela e dar todo um sentido para a vida dela, e ela acabou ficando curada do câncer. Claro, ela fez tratamento, ela fez toda uma reconciliação com a doença dela, ela passou a encarar a vida de maneira diferente, perdoou um caminhão de pessoas, não é? Então, aquilo que causava nela aquele câncer, um câncer bastante difícil, né? Mas aquilo que causava nela, aquele câncer desapareceu, e com isso o câncer desapareceu. Mas o fio de ouro foi escrito para curar câncer? Não. Foi uma graça que Deus quis dar a essa pessoa quando ela se reconciliou com a sua história de vida, se reconciliou com Deus e deu um novo sentido à vida dela. Então, a graça que Deus quer dar a você através do fio de ouro, eu não faço ideia. Eu tenho certeza de que a graça que nós pedimos a Deus é ser mais santo, é conhecer-se melhor para relacionar-se melhor com Deus e com os irmãos. Então, você já parou para pensar quais são as graças que Deus quer te dar ao vivenciar essa jornada da maturidade espiritual? Já pensou no que Deus quer te dar como graça ao viver esse roteiro? Não sei se isso te ajuda, mas queria te convidar agora a fechar um pouco o teu olho e pensar: Senhor, eu quero receber as tuas graças. Não sei se você teve um dia muito agitado, um dia muito cansativo, mas peça ao Senhor agora: Jesus, eu quero receber as tuas graças para me relacionar melhor contigo, para me relacionar melhor comigo mesmo e também com os meus irmãos. Você quer receber a graça de Deus? Quem quer receber a graça de Deus? Eu quero. E você sabe o que pode impedir a gente, eu, a mim, a você, de receber as graças de Deus? É a falta de perdão. Como assim, Dani? Falta de perdão? Eu estou falando aqui da graça de Deus para mim, para superar os meus traumas. É verdade, porque está tudo conectado. Você sabia que aquilo que você viveu no passado pode estar influenciando diretamente no hoje? E a falta de perdão vai fazer com que você não consiga superar os seus traumas e muito menos construir um futuro segundo o olhar de Deus. Então, por isso, a gente precisa vivenciar o perdão para que a gente não seja escravo do nosso passado. Você pode não saber disso, mas você não é escravo do seu passado, tá? Você é livre para dar um basta. E sabe aquele sentimento que a gente falou no início? Sentimento de incapacidade, de frustração, de estar perdido.
Você é livre para dar um basta nesses sentimentos e poder vivenciar um novo segundo o olhar de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque a terceira pergunta de hoje ela é exatamente sobre esse assunto, o perdão. E a pergunta é: como perdoar alguém que me magoou tanto a ponto de gerar um trauma em mim? Ou até pior, uma pessoa que me magoa constantemente, que me fere ali todos os dias. Antes de passar para a Eni, eu queria falar um pouquinho mais sobre o perdão. Lá na Palavra de Deus, em Mateus 5, Deus vai nos ensinar que o nosso perdão deve ser 70 vezes 7. Ou seja, sem medidas. Nosso perdão deve ser oferecido sempre que necessário. Mas como eu vou conseguir fazer isso, Dani? Me fere, me magoou. Calma, estamos aqui, vamos te ajudar a viver esse processo. Tenho certeza que nesses 3 dias da jornada, Deus vai mexer muito e vai fazer muito no seu coração. E olha, eu sei que apesar de ser difícil, de trazer essa dor com você, a gente precisa pedir a Deus a graça de nos decidir pelo perdão. É isso mesmo, o perdão ele é uma decisão. A gente não vai conseguir se decidir pelo perdão, ter um futuro segundo o olhar de Deus, se nos decidirem tomar essa atitude concreta de perdoar. Existem aquelas ofensas, aquela palavra que às vezes nos é direcionada grosseiramente, uma situação pontual, e existem essas ofensas que são diariamente, constantemente, que nos magoam e que nos ferem. Então a gente precisa pedir a Deus essa graça de olhar e que o nosso perdão não seja apenas pontual naquela situação que nos ofende, mas que a nossa caridade seja contínua. Às vezes a gente até tem aquela história, perdoei, mas não esqueci. Mas olha, diante de Deus nós temos que pedir essa graça de ter uma caridade contínua, de olhar para aquela situação, né, de acolher a graça de Deus, de nos decidir pelo perdão e viver de uma forma diferente. Se eu não me decido pelo perdão, eu não vou conseguir construir um futuro segundo o olhar de Deus. Então, Emi, responde aí pra gente mais um pouquinho sobre essa pergunta. Coisa interessante, Dani, você disse aí bem rapidinho. Queria que você tivesse até aprofundado mais. Veja bem, se alguém me dá um tapa, eu perdoo aquela pessoa pontualmente. Vem aqui, pá, eu te perdoo esse tapa. Mas quem é casado com um alcoólatra, por exemplo, quem é casada com um adúltero, por exemplo, quem tem que conviver com uma pessoa com certos limites até de relacionamento, não recebe um tapa. Recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 por dia. E aquela pessoa vai dizer, não, nunca mais vou te dar um tapa. Aí no dia seguinte ela te dá um tapa novamente. Então, não é como a Dani falou aí, o conjunto da cura vai te fazer reagir a esse tipo de agressão, não é? Esse tipo de coisas que exigiriam teu perdão de uma forma constante. Então, quando tem uma pessoa que nos magoa 70 vezes 7, todo dia, com o mesmo problema, do mesmo jeito, mesmo tendo prometido que nunca mais vai fazer aquilo, quando isso acontece, você não pode pensar num perdão pontual, porque a ação dessa pessoa que te fere é contínua. Então, é preciso que você tenha um nível de cura interior e um nível de vivência da virtude da caridade, que é o que a Dani falou, né? O conjunto, não é uma coisa pessoal, mas uma vida toda ordenada para a caridade. Isso vai fazer com que o seu perdão seja contínuo, não é? E não pontual. Então, esse 70 vezes 7, ele vai ser um desafio sempre, mas você vai vencê-lo por uma caridade que você escolheu exercer como virtude continuamente e que Deus vai transformar numa caridade infusa, ou seja, uma graça
que aumenta a tua caridade e faz você perdoar sempre. Complicado, né? Mas a pergunta também é complicada. Pode parecer complicado, difícil hoje, mas nós ainda estamos no primeiro dia. Quero te lembrar que a gente ainda tem muito que caminhar nessa jornada. Apesar de estarmos chegando ao fim desse primeiro dia, lembro que ainda tem um exercício, então fica com a gente até o final, ainda vai ter o exercício de hoje. E você não pode deixar de participar dos outros 2 dias que teremos nessa jornada, que vai estar sendo liberado na quarta e na sexta-feira, sempre às 20 horas. Tá ou não tá bom demais essa jornada da maturidade espiritual TFO? Já tem muita coisa para ouvir de Deus, para deixar Ele trabalhar, não é mesmo? Mas espera aí que ainda não acabou. Hoje mesmo eu quero desafiar você a realmente viver uma experiência concreta nesses dias de jornada da maturidade TFO e começar a superar os seus traumas. Para isso, nós vamos fazer um exercício adaptado do TFO Online. Se você realmente está disposto a superar os seus traumas e construir um futuro segundo o olhar de Deus e viver bem essa jornada, eu quero que você comente como foi a aula até agora e se você vai aceitar o desafio. Eu vou explicar aqui e você pode ir anotando passo a passo. Vamos lá para o exercício? Então, o exercício é pegar a passagem de Mateus 5, dos versículos 38 ao 48, e você vai ler, pode ser em meia voz, pode ser silenciosamente, da maneira que te fizer rezar melhor, tá? Fique bem livre, fique à vontade. E aí você vai ler prestando atenção em cada detalhe. Em seguida, você vai parar um pouco, peça que o Espírito Santo venha sobre você e te ajude a viver o perdão. No final dessa oração, como gesto concreto, você vai fazer por escrito uma lista das pessoas que te magoaram. Como um ato de generosidade, você vai pegar essa lista das pessoas que te magoaram, rezar uma Ave Maria por cada uma delas, abençoá-las, né? E fazer como Jesus nos ensina na passagem, perdoar. Eita, forte, hein? Mas quem está disposto aí a cumprir o desafio? Eu posso te garantir que é realmente uma experiência libertadora, tá? E que esse é um dos grandes passos para superar os seus traumas e construir um futuro segundo o olhar de Deus. Quer saber os outros passos? Não perde os próximos dias, os nossos próximos encontros na quarta e na sexta. Não esquece. E eu quero ver o desafio feito, hein? Quem quiser pode postar uma foto no seu Instagram e marca lá a Emi, @EmiNogueiraOficial, e diz quantas Ave Marias você rezou nesse desafio, tá? Para você que está no grupo do WhatsApp, lá vai ser disponibilizado um PDF com as orientações sobre o exercício. Você que ainda não está no grupo do WhatsApp, corre que ainda dá tempo. Vamos deixar um botão aqui, tá? Nessa página ou nos comentários. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou do nosso encontro de hoje e, se possível, convide um amigo para também viver essa jornada libertadora. Nos vemos na quarta-feira. Que Deus te abençoe. Shalom.